Olá, a Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal criou uma subcomissão para tratar dos assuntos referentes aos municípios. Nós vamos conversar agora com a senadora Ana Amélia, ela justamente que preside essa subcomissão. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. No momento em que essa casa discute tantos assuntos que dizem respeito ao Pacto Federativo, principalmente do viés econômico, essa comissão tem um papel importante, né, senadora? É relevante. Obrigada, Tânia, por mais uma oportunidade para falar com os nossos telespectadores. Relevante porque os municípios, que são os primos pobres da federação, estavam esquecidos nesse debate. Você discutiu o FPE, envolvendo todo o interesse dos estados. Você está discutindo agora a alíquota de 4% do ICMS para os estados, para acabar com a guerra fiscal. E você não está discutindo nada em relação aos municípios. E vamos discutir ainda a dívida dos estados, né? E também a dívida dos estados. E eu lhe pergunto, toda essa agenda não passa pelos municípios? Claro que passa. Com certeza. E por isso a relevância do tema para você ter uma subcomissão que eu pretendo brevemente fazer a instalação e já definir uma pauta dos assuntos que a gente vai tratar ao longo do tempo. Eu já tomei algumas iniciativas porque cada vez que o governo federal, por exemplo, desonera setores importantes com o IPI, por exemplo, tirando o IPI ou reduzindo o IPI, o que ele está fazendo com isso? Não é uma atitude sozinha, isolada da União, que é a prima rica da federação, que concentra 60% do que é arrecadado como receita via impostos. Mas ela vai impactar essa redução do IPI na redução da receita do município. E como é que ele vai trabalhar, o prefeito, se houve uma redução, de uma hora para outra cai a receita? É como se nós, na nossa casa, o salário da gente caísse pela metade. É mais ou menos isso, mal comparando. Então, fiz um projeto que a União precisa ressarcir o município cada vez que ela faz uma desoneração dessa natureza que vai reduzir a receita do município, que é o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, composto por quê? Por imposto de renda e por IPI. Agora, quando a gente fala em pacto federativo, porque essas questões são sempre ligadas ao pacto federativo, é comum a gente ouvir justamente o que a senhora falou nesse primeiro momento. A arrecadação maior está com a União. Na época em que o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, foi criado, ele representava uma transferência de mais ou menos 80% do que a União arrecadava. E agora não chega a 50%. Provavelmente no FPM nós vamos ter uma situação semelhante, né, senadora? Não seria, então, o caso, na hora do Pacto Federativo, com todas as questões à mesa sendo discutidas, se rediscutir essa divisão com a União? Há ambiente para isso? Na verdade, o que você está dizendo é o seguinte, era 80% quando foi criado da composição desses dois impostos, o imposto de renda e do IPI. A União foi reduzindo de 80%, passou para 53%, por quê? Porque a União criou várias contribuições que não entram na composição da receita para o FPE ou para o FPM. Então, isso já é uma distorção grave. A União é egoísta, entre aspas, né? Porque quer absorver e ficar ela com o que é o maior. Claro que a União tem muitas responsabilidades, mas numa democracia sólida, você tem que descentralizar. Os municípios estão sujeitos à lei de responsabilidade fiscal, a uma série de controles do Ministério Público, tem que ser, tudo isso é necessário. Agora, para a União, muito pouco disso acontece. Veja o caso de saúde, que nós já falamos aqui a respeito disso, Tânia. É verdade. O que acontece na saúde? A lei diz que o município deve aplicar 15% da sua receita líquida em saúde. Os estados, 12% da receita líquida. E a União, quanto aplica? Nada, não está escrito na lei para a União. E hoje os municípios que já têm uma redução da sua receita estão aplicando, na média, mais de 23% em saúde, que é papel dos estados que não aplicam o que devem e muito menos da União, que deveria aplicar muito mais em saúde. Por isso que nós estamos com todos esses graves problemas no setor de saúde. E por isso também que as pessoas hoje no Brasil olham um estádio gigantesco de futebol como esse de Brasília ou de outros lugares e que é dinheiro público, é dinheiro do povo, e as filas e as pessoas morrendo, né, por não terem atendimento da saúde. Então, ou demoram 6 meses, 1 ano para fazer uma cirurgia,
que a pessoa precisa. Então, essas coisas que revoltam a sociedade, a administração municipal com tantos encargos e a União assistindo pouco. E, embora esse pareça um assunto árido, é bom que o cidadão entenda que essa discussão quer dizer qualidade da saúde, da segurança, da educação. Diretamente né? a vida, porque as pessoas moram no município, especialmente porque, se você considerar, nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. E aí, se você considerar que nós moramos na cidade, a cidade pequena, média ou grande, não importa, você mora ali. Você sabe onde é que o prefeito, a residência dele, os vereadores, então você vai lá e bate na porta. Agora, para vir falar com a Dilma, aqui em Brasília, é muito longe, ninguém... E vai tentar bater na porta da Dilma lá no Palácio do Planalto, o que é que acontece? Ela tem um monte de segurança. O prefeito não, ele não tem fim de semana, não tem feriado, as pessoas quando tem problema vão lá bater na porta dele. Senador, e questão de dívida, por exemplo, os estados reclamam que a União nessa hora praticamente atua como uma agiota, porque os custos dessa dívida são muito maiores do que o que acontece no sistema bancário. E a mesma coisa está acontecendo com os prefeitos? No caso dos estados é uma coisa muito séria. E no caso das prefeituras não deixa de ser diferente. As prefeituras que conseguem tomar empréstimo, porque os empréstimos tomados, eles têm muitos comprometimentos. E os municípios perderam a capacidade dessa. Então, só cidades importantes, capitais em geral, que têm grandes investimentos a fazer, para tomar empréstimos para realizar plano de saneamento, ou então todos os empréstimos são tomados em programas que o próprio governo federal faz a prefeitura se comprometer. Veja o caso de um programa que é Minha Casa Minha Vida. Então parece assim que a União está dando de mão beijada para o cidadão Minha Casa Minha Vida, um belo programa social. Só que a prefeitura tem que achar o terreno, doar o terreno, fazer toda a pavimentação da área, arrumar, urbanizar, para então entrar o dinheiro do governo federal para fazer isso, que na verdade é um financiamento. O pessoal até está brincando agora, que é o Minha Casa Minha Dívida, que o pessoal está contraindo aí o programa. Não, tomara que dê certo, não quero a gente daqui a pouco ter que estar lutando aqui por anistia dos devedores. Porque realmente, na hora que tem uma insegurança com a renda dos que tomaram empréstimo para ter a sua casa, exatamente há um comprometimento das suas finanças, do planejamento da família. Mas é preciso que o governo compartilhe mais, porque é muito bom ele lançar um programa, mas eu digo, ele costuma fazer festa com o chapéu alheio. Uhum. E não é correto isso, porque os municípios já estão, digamos, com a corda no pescoço, os prefeitos, por conta da incapacidade financeira de promover mais coisas que estão fazendo. Tem alguns municípios que em saúde, eu falo sempre do município de Panambi, no meu estado, o prefeito, que é médico, aplica 30% da sua receita. Nossa. Então, aí não tem dinheiro para melhorar uma estrada vicinal, de melhorar a iluminação da cidade, fazer uma série de outras necessidades de investimento, porque está comprometido com saúde. Para encerrar a nossa entrevista, a agenda de trabalho essa subcomissão é temporária? Ela é uma subcomissão da Comissão de Assuntos Econômicos. E eu queria saudar a iniciativa do presidente Lindbergh Faria, no sentido de dar uma dinâmica nova, fazendo debates nas segundas-feiras, às sextas-feiras também aqui em Brasília, mostrando que nós estamos com condição de produzir bem. E agora nós vamos instalar a comissão, essa subcomissão de municipalismo. Assim, na hora que for instalada, eu já quero apresentar uma agenda de trabalhos para que a gente, em curto espaço de tempo, possa oferecer algumas propostas concretas para melhorar a situação dos municípios e, por conseguinte, da vida dos cidadãos. Com certeza. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horma e se você quiser falar conosco, ligação gratuita 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV.